Eu queria agradecer, né, o convite para falar um pouco disso para pessoas que não são médicos e que vão trabalhar no desenvolvimento na parte comercial, né, desse equipamento que você está trazendo para o Brasil aqui agora, que tem esse nome de Patiwell Nail aí. Então, é bem interessante. Eu vou falar um pouco da história para vocês entenderem um pouco, porque eu acho que o aparelho unguial ele é uma região importante da mão, de sensibilidade. A unha é um grande protetor da ponta da polpa digital, transmite ao cérebro toda a sensação de calor, enfim. Só quem tem um trauma na ponta do dedo, tem uma lesão qualquer lá, um pequeno ferimento, vai começar a entender o porquê que é tão importante a polpa digital e o aparelho unguial. Então, o trauma da polpa do dedo é uma lesão frequente. Em adultos, mudou um pouco o perfil. Antigamente, essas lesões eram nas máquinas, mas hoje as máquinas começaram a ser um pouco mais com grandes precauções de trauma. Então, a gente vê que os traumas viraram para um outro lado. São os traumas ou no esporte, ou acidentes em casa, domésticos, e no momento de trabalho ficou como uma segunda causa de traumas na ponta do dedo. Eu vou falar muito em polpa digital e aparelho unguial como uma coisa única, tá certo? Então a gente não chama mais de, vocês chamam isso de unha. A gente vai passar a chamar agora de uma outra situação. Vamos chamar de aparelho unguial e a unha nós vamos chamar de lâmina. Então a lâmina é exatamente esse aparelho que a empresa está trazendo para cá, a Smart Surgical está trazendo para o Brasil, no sentido de a gente proteger o aparelho unguial enquanto uma nova unha vai crescer e vai dar uma correta complementação, vamos dizer assim. Vamos deixar a unha numa situação parecida, igual àquela antes do trauma. Para isso você tem aí várias técnicas e tem que saber o momento certo de usar. Para você entender um pouco, vou pular um pouco isso aqui e vou me ater a esse slide aqui, que vocês têm que ter esse slide na ponta da língua, porque a gente vai passar a falar umas coisas novas para vocês, que apesar de estar evidente, mas não são termos comuns, né? Uma pessoa que não mexe com isso, e para os médicos também. Os médicos não estão acostumados com esses termos aqui. Eles chamam isso aqui de unha e pronto. Caiu a unha, bateu a unha, quebrou a unha, e a coisa não é bem dessa maneira. Existe uma terminologia anatômica do aparelho unguial. Tudo que vocês estão vendo aqui nesse slide da esquerda, nós chamamos de perioníqueo. Então, tudo isso aqui é perioníqueo. E aí, o perioníqueo é dividido nesse slide aqui, nesse corte, que vocês estão vendo aqui de perfil, em que você tem a lâmina propriamente dita, o leito da lâmina, aqui, que a gente chama de nail bed, a polpa digital, vamos chamar de hiponíqueo, com H, e a ponta do outro lado, nós vamos chamar de eponíqueo. Na região do eponíqueo, onde está inserido o tendão extensor, está muito próximo aqui do crescimento da unha. Nós chamamos de nail wall, né? Então aqui está o eponíqueo. O hiponíqueo. Aqui tem uma estrutura bem aqui nessa região pertinho aqui, que dá para ver por transparência. Nós chamamos de lúnula, aí perto da cutícula, né? Essa cutícula tem uma região esbranquiçada aqui, meio ovalada, que nós vamos chamar de lúnula. Então, você tem que saber que o hiponíqueo é a polpa digital, o eponíqueo é onde tem o crescimento da unha, onde tem essa parte de crescimento da unha, e muito próximo está o tendão extensor.
A base de tudo isso é o osso. Então, está aqui a falange. Então, entre a falange e a lâmina é um pedaço muito curtinho. E vocês vão ver nesse slide aqui que existe uma circulação sanguínea muito intensa, muito grande. Qualquer pessoa que sofre um ferimento na polpa digital sangra demais. Então, vocês veem que entre o osso e a lâmina tem uma distância pequena aqui, né, de tecido, e nesse tecido inclui o leito da unha. Nós vamos dizer por que o leito da unha é importante. E aqui estão os vasos. Então, isso aqui sangra abundantemente, empurra a lâmina e causa um grande hematoma aqui nessa região. E a gente acaba não tratando esse hematoma de uma maneira adequada. Vocês vão ver nos exemplos. A gente acaba não tratando isso de uma maneira boa e, com isso, se altera o crescimento da unha. Se você tiver a lâmina, ela não foi desprezada, ela não foi jogada fora, ela deve ser aproveitada. Então, por que veio essa prótese? Essa prótese veio porque, numa grande maioria das vezes, essa unha não vem. Ela não é aproveitada, ou então ela é jogada fora. E tudo que eu estou falando é para ser tratado de uma maneira aguda. Aconteceu a lesão, é para ser tratado de uma maneira aguda. E não para deixar para depois. Mas, infelizmente, isso acontece muito. E aí você não tem mais a unha e você tem que achar alguma coisa. Se alguma coisa sempre foi um pedaço de silicone, qualquer coisa assim que a gente achava no meio do caminho para poder substituir a lâmina. Mas a prótese veio para a gente resolver um pouco isso, que é dar uma conformidade para o leito da unha, faz com que o crescimento seja mais harmônico e esteticamente fica uma coisa mais agradável. Então aqui está o que eu mandei para vocês, né? O suprimento arterial aqui é muito vasto, muito intenso. E a gente tem vários componentes, né? Você não precisa ser só... Você pode ser simplesmente uma lesão da lâmina, do aparelho unguial, só da lâmina, com um grande hematoma. Você pode ter associada uma fratura, que é muito comum. Mais de 50%, além do trauma da unha, tem uma fratura de falange. A matriz pode estar lesada e, quando ela está lesada, o trauma acaba sendo mais complicado no crescimento da unha, porque compromete lesões da matriz, eu chamo de geminativa, né? E a perda da polpa digital, que a gente pode associar várias técnicas e ainda apoiar a unha ou alguma coisa que substitui a unha, que é essa coisa que nós estamos falando aí dessa prótese, vamos dizer assim, certo? Entre outras. Então, quando você tem um trauma, vocês vão ver, a gente vai associar cirurgias de reparação da ponta do dedo, da forma do dedo, e o grande problema é colocar alguma coisa em cima, quer dizer, proteger o leito enquanto a unha cresce. Esse é o pulo do gato. Então, vocês têm aqui alguns casos que a gente acaba negligenciando muito, né? Então, aqui, ó, você vê que houve aqui um trauma direto na unha, paciente masculino, tem 40 anos de idade, né? Ele é um marceneiro e sofreu esse trauma aqui. Normalmente, quando a lâmina está aqui em cima, você não enxerga isso aqui. Isso aqui lá embaixo, você não tem ideia de que o leito unguial se encontra dessa maneira aqui. E a unha pode estar vindo junto com o trauma, estar ainda no local ou estar perdida. Você tem que substituir isso aqui de alguma maneira. Você tem que se apoiar alguma coisa para cobrir esse ferimento aqui. Então, aqui é o pulo do gato. Aqui está o leito da unha. E
por continuidade, dá para ter um entendimento que aqui tem uma fratura. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, pegou o leito, o trauma foi até o osso, quebrou o osso. Essa fratura, a gente, até certo ponto, não dá muita bola. Mas, se possível, fixar a fratura é importante. Aí você vai fixar a fratura, como vocês estão vendo aqui, suturar o leito ungueal, sutura dentro da unha, e recolocar a unha ou qualquer coisa semelhante com a unha. Se você tiver a prótese, é óbvio que é muito melhor, porque ela é feita para isso, ela tem os próprios furinhos aqui para, vocês vão ver na técnica depois, para prender essa prótese contra o leito ungueal e deixar o quanto for necessário. A pergunta é assim, doutor, quanto tempo vai ficar? A unha cresce, vocês estão vendo aqui no slide da esquerda. Quando acontece o trauma, 3 semanas, nada vai acontecer. Existe uma parada de crescimento da nova unha que vai nascer aqui. Mas ela vai, depois dos 21 dias, ela vai começar a nascer e vai se formar em torno de 100 dias. É muito tempo. Será que a gente consegue deixar 100 dias essa prótese ou a própria unha preso aqui? A gente vai deixar o quanto for necessário. Quando a unha passar a aparecer aqui no eponíqueo, uns 3, 4 milímetros, a prótese ou aquela unha pode ser retirada e daqui para frente ela vai crescer normalmente até se tornar uma nova unha. O maior tempo possível é melhor, porque aí você vai ter uma proteção, né, ou pela nova unha ou pela unha que você vai colocar aqui. Esses fiozinhos aqui vão ser retirados em torno de 3 semanas, porque a fratura com 3 semanas já está consolidada, e o paciente pode proteger essa estrutura aqui até uns 2 meses, mais ou menos, até uma unha nova crescer, e aí vocês vão ter aqui ainda fixado, vão ter um aspecto assim, um aspecto muito, muito bom, de uma unha muito parecida com a unha antiga, né, que o paciente tinha, mantendo a sua estrutura, né? Então, você vai ter um eponíqueo, um hiponíqueo, isso aqui são ligamentos da unha, então uma estrutura de uma unha praticamente normal, aqui que a gente chama de lúnula, né? Que não aparece naquele slide lá da anatomia, mas aqui está a lúnula. Então, isso aqui, essa parte aqui é a parte mais importante, a parte de crescimento da unha. E vocês vão ver que na hora de aplicar a prótese ou recolocar a unha, tem que ter um cuidado muito grande aqui para não lesionar a parte onde vai ser realizado o crescimento da unha. Então, o eponíqueo aqui, essa prótese vai ser fixada pelo eponíqueo. Nas laterais da unha, ela já vem com os furinhos aqui próprios. Quando não tem esse aparelho, a gente vai ter que fabricar uns furinhos, usar uma outra situação. A ideia de se usar esse aparelhinho é que a gente realmente não tinha nada parecido. E na hora, quando não tem a unha, você fica inventando coisas que não são adequadas para isso. E o aparelhinho é uma coisa que foi prevista, foi adequada, foi feita no sentido da gente poder ter em mãos alguma coisa que nos ajude a confeccionar uma nova unha e dar um caminho, uma unha nova dentro do seu crescimento. Eu vou deixar aberto para qualquer pergunta que vocês tiverem, porque eu acho bem importante, tem a parte comercial, é óbvio, né? Mas muitas vezes vocês vão se ver numa cirurgia ou instrumentando e tal, e o cirurgião não está muito afeito a essa técnica, enfim. Então, vocês podem dar um pitaco lá, dar uma ideia, para que
a gente consiga fazer uma reparação o melhor possível, né, dentro desse traumatismo. Vocês veem que aqui, nesse caso, a gente tem praticamente toda a estrutura anatômica do aparelho unguial conservada. É só eu reparar aqui esse ferimento dessa parte aqui da unha, suturar aqui esse lado, que nós chamamos de ligamento lateral da unha, fixar a fratura, que pode ser fixada ou não. A ideia é fixação porque você consegue dar uma melhor... olha aqui, olha a diferença de antes, né? Aqui, ó. Tem aqui um espaço, né? Tá vendo? Um espaço. E a lâmina está exatamente aqui em cima. Então, quanto melhor for essa reconstrução da fratura, melhor vai se encaixar aqui ou a própria unha ou essa prótese, para que o leito unguial fique bem certinho e a unha cresça da maneira mais estética possível. O que chama atenção é que quando você não faz nada disso e você não se dá conta de que isso ocorreu, ou seja, ocorreu isso aqui, se não veio a lâmina, ela foi perdida por algum motivo, tudo bem, você vai enxergar isso aqui. Mas se ela não foi retirada daqui, você não vai enxergar isso aqui e vai tratar e com certeza vai ter uma sequela muito feia. A unha cresce errado, ela cresce com algum degrau. Em mulher, isso é muito ruim. Chama muito a estética. Na lesão da ponta do dedo, 50% é estética. Você pode até ter um pedaço, um encurtamento da ponta do dedo, você pode ter uma fratura não tão bem fixada, mas o que a gente não aceita, os pacientes não aceitam, é realmente a estética. Doutor, posso te fazer uma pergunta? Sim. Aqui uma questão mais leiga. O senhor disse que em alguns casos acaba tendo um curativo aí que é biológico, que é a própria unha do paciente. Porque a ideia é sempre ter uma coisa por cima do leito. Em quais momentos que não se usa a unha, assim, é muito comum a unha não chegar íntegra para fazer isso? Ou no próprio manejo acontece de quebrar mais a lâmina, perdão, e não Boa pergunta. dando para usar? Boa pergunta, Jorge. Nós estamos falando de um assunto que quando eu comecei a tratar isso... Opa, sumiu aqui. Você mexeu aí? Não. É só o senhor clicar em cima do... Isso. Então, quando a gente começou a falar no aparelho unguial, a gente começou a voltar atrás e ver que no pronto-socorro esse trauma é muito negligenciado. Então, nem sempre se tem a ideia da história. E muitas vezes se arranca a unha e se joga fora. Isso é muito comum. É muito comum. O paciente chegar 24 horas depois sem a unha. Aí você tem que ficar inventando e cortando alguma coisa, enfim, tentando substituir a lâmina por alguma coisa que não é tão parecido, né? Tem que cortar, enfim, fazer alguma coisa ali. Tenho vários exemplos. A ideia é que você tenha alguma coisa que tem que ser preso aqui no eponíqueo, que tenha que dar a voltinha aqui certinho, aqui nesse, chamamos de ligamento, que proteja o leito. Normalmente aquela sutura que você viu ali, a gente usa a sutura com ponto de mononylon 6,0, 7,0 e usa, vocês chegaram a ver ali, eu mostrei, usa cola de fibrina. É uma cola que tem no mercado aí, a Johnson e outras empresas têm essa cola. Ela tem duas importâncias. Primeiro, ela ajuda a melhorar a cicatrização. E segundo, ela evita
o sangramento. Então, você pode colocar a prótese aqui em cima, tranquilamente, prender a prótese aqui e tendo a cola embaixo, nem sempre você tem a cola, né? Nem sempre todo hospital tem a cola. Aí você fica mais tranquilo, porque não vai formar um novo hematoma e a prótese vai ficar mais ajustadinha aqui e você vai ter uma forma da lâmina melhor, né? Respondi a pergunta? Sim, sim. Sim, eu queria saber mais ou menos assim, na maioria das vezes, então, a lâmina acaba, por conta do trauma, ela acaba vindo já mais prejudicada e não, nem dando para usar, muitas das É, vezes. ela só não pode ser aproveitada quando ela não vem, não traz a unha, né? Sim, Ou quando ela está... Porque existem esmalte, né? Esmalte, sujeira, algumas coisas que você não consegue, vou falar, utilizar essa unha novamente. sim. Então, sabendo disso e tendo alguma coisa para substituir, você já fica esperto e já procura ter na mão, porque é uma técnica que você tem que ter, né? Tem que ter alguma coisa para você substituir. Sim. Doutora Angeline, tudo bom, André? Bem, André, fala. Tudo bom. Doutora Angeline, o senhor estava falando que é relativamente alta a incidência desse tipo de trauma, né? Hum. Qual que seria uma frequência, mais ou menos? Assim, chega bastante mesmo no pronto-socorro, esse tipo de fratura mais distal de falange associada ao leito unguial? André, essa é uma pergunta que a gente, por falha do nosso sistema de saúde e de documentação, se você falar assim, toda aula começa assim, nos Estados Unidos, na França, entendeu? Na Itália. Pô, a gente tem, apesar do SUS ter um sistema de documentação, eu acho que relativamente bom, vocês estão vendo aí no coronavírus, né? A documentação é relativamente boa, né? A gente não tem esse número que você quer. O que a gente sabe por informação dos cirurgiões de mão é que é bastante alta. É negligenciada, é bastante alta e maltratada. Então, são três coisas que se somam, levam a sequelas importantes, né? Você imagina uma moça com um trauma de porta-mala de carro, que é muito frequente, e não dá muita bola, e a unha cresce torta. É uma coisa que o paciente vai levando aquilo pro resto da vida, porque você teria a oportunidade de tratar melhor, entendeu? E sem dúvida, a cobertura da unha, a forma que você coloca aqui da lâmina, bem colocadinha, é o que vai te dar 90% da estética da unha. Uhum. Entendeu? Então, e não pode deixar sem unha, porque você perde uma proteção. Só que, sendo a unha ou a prótese, não deixa de ser um curativo biológico. Entendi. Obrigado, doutor Luiz. A todos os participantes, pessoal, quem está no computador ou quem está no celular, pode fazer pergunta aberta ou pelo chat, ou tem um botão que vocês encontram aí, que é o levantar a mão. A gente consegue visualizar, abre o microfone, ou pode escrever no próprio chat. Tá, tem pergunta da Natália no chat, tá, Jorge? Se quiser Aí fazer. eu vi ela pergunta se existe um tempo máximo para a prótese permanecer na lâmina. Aí eu acho que é o tempo de crescimento da própria lâmina, né, doutor? Na verdade, quando você olha isso aqui, ó, né? Que lesões, 50% tem fraturas, então, e a fratura se cura rapidamente. Nós falamos, 3 semanas, a fratura está consolidada e o paciente vai ficar sem esses fiozinhos aqui, que já é uma coisa menos incômoda. Ele vai ficar apenas com um band-aid aqui, né, protegendo a prótese, porque ela está presa. Eu ainda não tenho... eu vou começar a usar, viu, André? Quando eu tiver a prótese na minha mão aqui, eu estou usando silicone, o que eu consigo quando não tem a unha. Eu faço uma gambiarra. Agora eu vou ter uma coisa um pouco mais, vamos falar... Sofisticada. Mais construída.
Então, eu acho que atrapalha menos. Ela já tem uma estrutura própria aqui e o paciente, é só uma questão do paciente entender que tem que ter uma higienização um pouco melhor para não juntar sujeira aqui embaixo dessa prótese ou da unha, né? E tá com esse número aqui na cabeça, ó, 100 dias. 100 dias são 3 meses. O paciente não pode ficar ansioso para retirar. Ele tem que entender. Nós retiramos, porque olha aqui você está vendo aqui esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui acabam machucando um pouco. Entendi. Gente, eu acho que a prótese, com os seus buraquinhos próprios aqui, eu acho que ela deve machucar menos. Porque você vai colocar o nó, não aqui na pele, mas o nó em cima da prótese. Então, vai dar um pouco mais de proteção e o paciente vai suportar isso pelo tempo. E tem que saber, ele vai ficar 3 meses. Se com 2 meses ou 40 dias ele conseguir segurar isso aqui, lógico que a unha já vai estar crescendo, o leito já vai estar em condições melhores, mas ele não vai ter uma proteção na polpa digital. Vai ficar uma... Vai ficar uma região aqui que vai ficar desprovida, né, de alguma... Tanto é que a prótese tem que ter um macetezinho nela aqui, ou qualquer outra coisa que você colocar. Tem que deixar um pouquinho maior a unha, ela vai ficar mais ou menos no tamanho que você determinar. Se for a prótese, você pode colocar um pouquinho maior, como fosse aquelas unhinhas de coçar o vidro, né? Um pouquinho maior aqui, que é para proteger um pouco a polpa digital. Vocês vão ver que tem casos, esse caso é só uma fratura aqui, né? Mas tem casos que é uma perda da polpa digital. Então, nós vamos ter que fazer um retalho aqui para reconstruir a polpa digital e colocar todo esse componente aqui em cima. Legal. Doutor, tem uma pergunta aqui no chat. O Marcelo pergunta qual o tempo limite para se utilizar esse produto após o trauma. Acho que é a mesma coisa, né? É o tempo do crescimento aí que o doutor passou. É isso, doutor? A pergunta dele Eu acho que a pergunta é até quanto tempo depois do trauma pode usar o substituto de unha. É isso, Marcelo? Eu acho que é isso que ele quis perguntar, sim. Isso, exatamente isso. Até quanto tempo depois, doutor? Nós vamos ter 2 situações. Primeiro, que a gente tem que ter o entendimento de ter a unha logo, né, ou a prótese. Uma coisa ou outra. E isso você tem que ser feito de uma maneira aguda. É assim, urgência isso aqui. Isso não é uma coisa para esperar. Vamos falar, eu posso esperar até um dia. Vamos falar no máximo, tá certo? Por quê? Porque você pode ter essa associação aqui, ó, com fratura, e quando você tem a fratura e a exposição e o hematoma, essa fratura é uma chamada de fratura exposta. O osso está exposto com o meio ambiente, certo? Então se torna uma urgência, porque você pode correr o risco de uma infecção. É uma fratura exposta igual uma fratura de fêmur, de tíbia, qualquer osso. Quer dizer, o meio externo se expôs o osso. Então, você tem que consertar tudo isso aqui, levar para o centro cirúrgico, lavar, e aí reconstruir tudo que você pode aqui. O leito ungueal, a fratura, a lâmina, enfim, deixar isso aqui o mais próximo do normal. Então, a gente entende que isso tudo tem que ser feito de uma maneira aguda. É praticamente uma urgência. Legal. Doutor, a Kézia está perguntando qual que é o melhor curativo para colocar por cima, para fechar isso. Não tem curativo, Kelly. Você vai colocar vai colocar a colifibrina, está aqui, que é disponível em qualquer centro cirúrgico, e vai recolocar a própria unha ou a prótese. Aqui vai recortar bonitinho, vai deixar isso bem arrumadinho aqui. Tá certo?
Então é assim que você vai proceder. Não tem nada, nem um curativo. Curativo, a gente pode usar um Adaptic, né? uma lâmina de vaselina, tem no mercado, ou uma gaze umedecida aqui em cima. E se tiver a fratura, você vai colocar uma tala metálica protegendo isso aqui. Lembrando que a tala tem que passar um pouco dos fios para proteger, para não bater, né? Não bater. E essa articulação interfalangiana distal aqui pode ficar livre. O paciente pode começar a mexer rapidamente. A coisa aconteceu aqui, ó, e não aqui. E é muito comum, foi boa a tua pergunta, porque às vezes ele coloca um gesso, coloca uma tala pegando o dedo inteiro. Isso eu não concordo, está tudo meio errado. O aparelho unguial, a ponta do dedo que sofreu a lesão. Então, é ela que vai ser tratada. E tem que ter os cuidados da ponta do dedo, né? A gente pode pensar que ou a prótese, que é o que o unha, ou a própria unha já funciona com uma tala Não. Para evitar esse meio externo? Não, são coisas diferentes. Além da reconstrução, aqui não tem uma foto, mas poderia ter, você tem que colocar uma talinha de alumínio, que na ponta ela é virada para cima, protegendo tudo isso aqui, ó. Entendeu? Se mas não tiver... Mais por conta da fratura ou mais por conta do leito, doutor? Das duas coisas. Das duas coisas. Então, se tiver, por exemplo, não tiver uma fratura, mas tiver uma lesão de leito, e o médico usar a prótese, mesmo assim, recomenda-se colocar essa tala depois do cirúrgico. Exatamente. Primeiro, para proteger, porque nas primeiras semanas, você tem que ter um cuidado com essa prótese, né? Com o tempo, você começa a usar, isso é o que vai mostrar para o cirurgião, ele usando, né? O mais tempo que ele puder deixar isso aqui, melhor. O importante é porque essa junta aqui, ó, interferência proximal, distal, desculpa, ela está solta, o paciente pode mexer perfeitamente. Se ele deixar uma tala bloqueando essa junta aqui, vai ter uma rigidez. Em 3 semanas, essa junta já vai estar dura. Então, é importante que você trate daqui para frente, ó, tá? É só uma proteção mesmo. Deixando isso aqui sem nada, você pode bater, pode ter aí um desarranjo qualquer e você pode perder a prótese, pode perder a fratura, enfim. Acho que não, tem que ter um pouco de cuidado. Tem mais perguntas? Alguém tinha levantado a mão aqui, mas abaixou, eu não consegui pegar tempo. A perguntou na retirada da prótese ou eventualmente da unha, no caso, que é até hoje. Isso aí é fácil, doutor, de fazer essa remoção? Ela sai sozinha? Como é que é? Ou o senhor corta os pontinhos do consultório e tira ela? Boa pergunta, André. É assim, a gente tem uma coisa chamada tentacânula, que é um instrumentinho rombo, que é do passado isso, sabe? Quem é médico mais antigo conhece a tentacânula. É um instrumento que você coloca aqui embaixo da unha, bem rente ao leito da unha, faz movimentos aqui empurrando até encostar aqui nessa região. Aí você prende isso aqui com uma pinça, alguma coisa, e puxa, você vai arrancar a unha completamente, tá? Tem que ter esse cuidadinho, porque senão você vai acabar machucando mais ainda o leito da unha. Boa pergunta, eu tinha esquecido de falar isso. Natália, você está perguntando aqui em relação ao tamanho da prótese. Tem sim, são 3 tamanhos, tá? E a Connie também está perguntando em relação a como suturar e onde tem que fenestrar. O doutor vai continuar os casos dele aqui e na sequência já falar do material. E quando a gente falar do material, nós vamos mostrar a técnica cirúrgica do material. Inclusive, Connie, já para adiantar, ele já é fenestrado, tá? Então, uma coisa importante também que já vou responder, que alguém não perguntou, se tiver a unha quebrada, certo? A unha rachada aqui, ou em qualquer sentido, ou em vários pedaços. Quando você não tem uma prótese, você vai ter que talvez encostar um pedaço da unha na outra, dar um ponto aqui, fazer alguma coisa assim. Mas não é muito interessante. O interessante é que você
Se tiver essa situação, troca por uma prótese. Né? Troca por uma prótese. Isso aqui vocês estão vendo aqui, é uma fratura de 3 meses, né? De trauma. A unha está praticamente toda meia esquisita aqui, né? Então, se você olhar, o leito está completamente arrebentado, tem uma fratura grave aqui, tem um fragmento, aqui tem uma espécie de um corninho aqui, tá vendo? Que atrapalhou o crescimento da unha. São coisas que, se a fratura ou a parte óssea não tiver muito arrumadinha, vai acontecer o que aconteceu aqui. A unha vai crescer de uma maneira não regular. Se eu tivesse a prótese aqui nesse caso, eu teria regularizado esse pedaço do osso aqui, como vocês estão vendo aqui, e teria colocado uma prótese nova aqui nessa região, porque aquela unha ela está toda ruim, é praticamente não aproveitável. Então, um pedaço da matriz aqui da unha foi implantada com um pedaço da unha do pé, para poder fazer um leito novo aqui. É um retalho, né, de um pedaço da unha do pé. Não sei se vocês entenderam aqui. Aqui é o crescimento novo e aqui é a área doadora. O que eu faço? Eu tenho uma parte aqui, eu não tenho a lâmina, eu tenho uma parte aqui do leito bom e tenho uma parte do leito que foi estragado, que não estava bom. Por isso que essa unha cresceu desta maneira, tá vendo? Então eu vou pegar um pedaço do leito da unha do pé, vocês estão vendo aqui, trazer para esse pedaço aqui, ó, do leito e tentar fazer com que esse leito cresça um pouco parecido com a unha do paciente. Não é uma coisa maravilhosa, mas melhora um pouco. Você tem que pensar que se a unha não cresce direitinho aqui, ela encrava. Não encrava como encrava as unhas dos dedos do pé. Na mão é um pouco diferente. Mas se você não manter essa estrutura aqui assim, nós chamamos de ligamento lateral de um lado e de outro, a unha vai crescer de uma maneira que ela vai rasgando aqui e vai causando uma unha encravada, vai machucando aqui. Isso é extremamente doloroso. Isso acontece muito mais na unha do pé. Nós falamos muito da mão, viu, o André? Mas nós podemos usar tudo isso aqui para a unha do pé também, entendeu? Eu não tenho muita experiência com as unhas do pé, unha encravada, mas eu acho que é perfeitamente factível. É uma outra maneira de você usar. Normalmente a gente, quando tem a unha encravada, a gente corta um pedaço aqui da unha, ó, e faz ela crescer dessa maneira. E agora me ocorreu se a gente pudesse tirar a unha inteira e recolocar uma prótese, talvez a unha crescesse de uma maneira um pouco mais eficaz. Não tenho essa resposta para te dar, mas me ocorreu isso agora. Vou fazer essa pergunta para o pessoal da dermatologia que usa os podólogos, né, que acabam usando uma coisa muito parecida com essa prótese, para tentar reconstruir a unha de uma maneira ela não encravar mais. Talvez seja isso me ocorreu agora. Talvez seja uma ideia. Um novo a gente tem uma outra pergunta aqui que eu acho que dá até para combinar. Existem casos de contraindicação de você fazer a reconstrução? Né? Não digo nem de colocar a prótese, porque a prótese ou a unha, no final, ela tem a mesma intenção, né? Mas existe alguma contraindicação em você fazer a reconstrução do leito unguial, se ela estiver associada a algum tipo de trauma, alguma coisa assim, ou não? Não. Eu acho que nós estamos focando a lâmina como uma proteção, um curativo, uma proteção para a polpa digital também, aquela coisa perceptiva, né? De você ter alguma coisa ali naquela região, que é a unha, que é a parte protetiva da história. Então, zero indicação. Muito pelo contrário, se você não colocar nada, fatalmente você não vai deixar, né, de ter alguma coisa
para ajudar o paciente. Legal. Tem mais alguns outros questionamentos que são mais vinculados ao produto em si. Então, acho que é legal a gente seguir a aula para o doutor Angelino poder entrar no produto, né, Jorge? Sim, sim. Só o do Sandro aqui, que eu acho que ele perguntou, inclusive no Questions and Answers, em relação ao caso de rejeição, a interação desse produto, até o doutor vai falar melhor que eu, ela não é tão grande assim, né, doutor? E é um material plástico, acho que é mais se o paciente tiver alguma alergia, algum plástico, ou Mas não, isso é doutor? sempre bom perguntar, né, André? Eu acho que pode ter pessoas alérgicas ao produto. Então, eu acho que se faz necessário perguntar sim. Sim. Se a pessoa tem alergia ao componente dessa unha. Propileno, né? Apesar de que é realmente raro, né? Uhum. Mas a gente encontra, para você ter uma ideia, tem pacientes que não podem fazer prótese de quadril porque é alérgico a níquel. Então, tem vários, e o níquel faz parte da composição da prótese. E é raro, mas eu já tive isso. Nós tivemos que confeccionar uma prótese sem níquel, porque a paciente tinha a alergia a níquel. A alergia é um problema. Muitos pacientes falam, eu sou alérgico a não sei o que, sou alérgico a não sei o que lá. A alergia é uma coisa que tem que ser documentada, certo? O paciente tem que ter absolutamente intenção de que ele é mesmo alérgico. E muitas vezes isso não acontece. Você acaba tendo que esterilizar uma sala, que o paciente é alérgico a luva, látex, né? geralmente, Ao né? látex, e toma lá um procedimento enorme e o paciente não é alérgico a nada, né? É bem por aí. Mas é uma coisa muito rara, mas eu não faz parte da investigação uma pergunta, né? Não custa. Sim. Beleza? Então, Vamos a lá. área toda do pé, né? Numa segunda unha que crescer aqui, vai melhorar um pouco a parte estética. Eu acho que aqui também, na retirada disso aqui, na minha maneira de pensar, poderia ter colocado uma meia prótese aqui, ou coisa parecida, talvez desse uma aparência melhor dessa unha. Tá, e só para deixar bem claro para todo mundo, tá? O material é feito de polipropileno, então é um plástico, né? Então ele é 100% polipropileno, tá até na bula da Anvisa, e ele já vem em estéreo, tá? Então ele vem entregue em PET estéreo para cirurgia. Tá, isso é uma coisa boa, porque a gente acaba... foi bom você ter falado e mostrado o material, porque eu já usei um protetor que é um protetor nasal, sabe? Que é molinho. Para entender assim, o que tem aí parecido molinho? Ou você pega um pedaço do soro, recorta lá, se não é a grossura certa, não é a coisa certa. Parece uma bobagem isso, mas na minha maneira de pensar não é. E quando eu vi isso, quando eu fui dar minhas aulas de aparelho unguial, que eu me dei conta de que ter uma coisa muito parecida, fácil, na tua mão, te ajuda muito. Então, esse caso aqui, nem sempre a gente fala em trauma. Esse caso aqui é um caso dramático que acontece muito, e a infecção dessa região nós chamamos de paroníquia, né? Perioníqueo é todo o aparelho unguial e paroníquia é essa região aqui, ó, desse leito, onde por uma infecção da paroníquia, aquela coisa de cutícula, tirar unha, salão de cabeleireiro, né? Eles fazem a bobagem e você depois tem que resolver o abacaxi. Isso causa secreção purulenta intensa, acaba comprometendo todo o aparelho unguial. Então, é uma coisa bem triste, né? Então, um dia, 2, 3 dias que acontece isso, praticamente você tem essa coisa aqui, ó. Uma lesão gravíssima. Aqui foi feita uma drenagem que não foi suficiente, né? Porque está escorrendo pus aqui bastante. E aí você vai ter que fazer uma reconstrução do aparelho unguial
Aqui foi feito por meio de... Eu não tinha prótese ainda, mas foi feito por meio de alguma coisa parecida. Eu tentei recolocar aí. Vocês veem que o aspecto... Essa paciente me mandou a fotografia e eu pedi para ela tirar a unha, tirar o esmalte, mas ela mandou com o esmalte a foto. Então, vocês veem que a infecção resolveu, deu um aspecto aqui da polpa digital bastante bom, né? E houve um crescimento da unha nova. Então, um caso que se resolveu bem, mostrando que se você não tivesse colocado nada, desculpa, alguma coisa aqui que desse um formato, né? E que desse a possibilidade de uma unha nova crescer aqui pelo eponíqueo, né? A região de crescimento da unha, você deixaria assim, sei, o que aconteceria eu não sei. Pode ser que nascesse uma unha toda quebrada, enfim. A gente reconstruiu toda essa região do leito da unha, cobriu aqui com uma cola de fibrina e recolocou uma prótese aqui em cima, que com o tempo, 2, 3 meses, deu aí essa aparência bastante boa, né? Da unha com uma... Então é assim que tem que fazer. Se deixar sem nada, se ia perguntar o que ia acontecer, eu acho que ia ser um desastre, mas eu não os pacientes que caem na minha mão eu tenho tratado de uma maneira mais adequada, então eu não tenho resultados tão ruins, né? E doutora Angeline, tem mais 2 perguntas aqui. A Natália tinha perguntado se o paciente com alergia a látex pode utilizar. Então, Natália, só para a gente deixar bem claro, então o composto do Inroneio, ele é um material de polipropileno, né? Então a gente está falando de plástico, e no caso do látex é borracha, tá? Então são formulações bem diferentes. E o Roberto está perguntando, no caso de uma paciente que nem essa, que é diabética, o senhor vê que o tempo de recuperação é diferente, é maior, ou evolui mais ou menos igual? Não, nem o diabetes, nem qualquer outra doença não contraindica nada que nós fizemos aqui e também não me parece que altera nada no crescimento. Mas se você não tratar a doença de base, fatalmente você vai ter problema, né? Quer dizer, você tem que tratar a doença, né? E isso ocorre com... se eu for entrar no campo da dermatologia, a unha, ou seja, o aparelho ungueal, eu vou te dar aí, sei eu, 30 doenças que podem alterar o crescimento da unha para mais, para menos, unhas mais quebradiças, unhas de tudo quanto é tipo. Aí é um capítulo grande que não é da minha área, é da área da dermatologia, mas se o paciente tiver uma doença de base, um crescimento de unha diferente, é óbvio que a unha vai crescer nos mesmos moldes da doença de base que tiver a unha, certo? Certo. Entenda que a unha, quando você deixa a mão muito na água, você vê que a unha fica quebradiça, né? Porque a maioria desse componente da unha aqui é queratina. Então, é pouca água e muita queratina. Então, depende de cada doença, e eu não vou entrar nesse mérito, eu estou só vendo a parte traumática, estética aqui, mas tem que lembrar, sim, lembrar que tem doenças da unha, né? Não são poucas, hein? Vocês veem aqui que esse é um outro caso, esses casos são os mais dramáticos, né? É uma serra que avançou aqui para a parte de crescimento, da parte que restaura a unha, né? Do eponíqueo, porque aqui é o hiponíqueo com H, aqui é o eponíqueo com E. Então, essa região aqui tem um instrumento rombo aqui mostrando que houve um comprometimento bastante importante da unha. Aqui foi usado uma coisa semelhante que vocês viram lá do pé, um enxerto de... Pena que esse caso não está completo. Foi retirado um enxerto da derme. Você tem a epiderme, embaixo a derme. Então, eu peguei um pedaço da derme
do punho, da região palmar do punho, que é bem logo abaixo da epiderme. Forrei aqui com a derme e depois foi colocado uma prótese aqui em cima para dar uma cobertura nessa história toda aí. E a unha acabou crescendo. Aqui um caso de que a gente usou alguma coisa de retalho para tratar o leito ungueal sempre. Se o leito não tiver, a unha cresce como um trilho, um trem no trilho, certo? Se você não tiver um trilho, que é o leito ungueal, a unha não vai crescer certa. E a prótese só vai dar um norte da cobertura para isso. Então, a cobertura aqui para uma prótese e o leito arrumadinho, fatalmente você vai ter uma unha não tão bonita quanto é do lado aqui, ó, mas pelo menos uma unha que está crescendo e que a gente, depois de 2, 3 unhas reconstruídas, o aspecto começa a também melhorar um pouquinho. E vocês veem que o crescimento também, né? O crescimento é um pouco mais lento em relação a uma unha que está crescendo normal, do lado aqui dos outros dedos da unha. Isso é aquilo que nós falamos lá, né? Uma coisa extremamente comum, lesão numa porta do carro, ou prensado na porta, enfim, isso é muito comum. E porta do carro. Como que é, Jorge? Oh, desculpa, esse é o dia a dia. É o dia a dia. Isso aqui, assim, ó, hematoma abaixo da lâmina, mais que 50%, é obrigação você retirar essa unha, olhar o que está acontecendo aqui embaixo da unha, que pode ter uma fratura, tudo que vocês viram naquele primeiro caso, e aí, se possível, a recolocação dessa ou a colocação de uma prótese. Se você tiver a prótese, é interessante que você coloque a prótese no lugar, porque essa unha vai ficar um pouco manchada, ela vai ter um desequilíbrio entre o tamanho dela e o leito, e com a prótese você pode talvez moldar, porque ela tem vários tamanhos, e moldar uma prótese nova aqui, dando um pouco mais de uma melhor aparência. Você vê que o trauma não só atinge a lâmina, mas pegou a polpa digital, formou um grande hematoma aqui. Isso aqui é extremamente doloroso. A conduta de começo, para qualquer que vocês estão aí, não são médicos, é fazer 3 ou 4 furinhos aqui na unha e espremer esse hematoma, que a dor passa a 0 minuto. A dor é lancinante. Vocês viram lá, como eu mostrei naquela fotografia, como que é a quantidade de vasos que tem aqui, de nervos que estão inervando a polpa digital. Isso é uma dor. O cara não tem hora de correr. Você sente a batida do coração na ponta do dedo, né? Isso, exatamente. Essa é o que acontece. Mas muitas vezes o pessoal só fura a unha e manda embora. Não é o caso desse aqui. Assim, não é para acontecer isso. Esse caso tem que ser investigado, o que está abaixo aqui da lâmina, e reconstruído todo o aparelho ungueal por uma prótese ou para a própria unha, como vocês quiserem. Então, é para investigar. Então, na urgência, se vocês tiverem lá uma agulha, uma agulha esterilizada, qualquer um pode fazer 2, 3 furinhos ali e aliviar a dor. Tem um grande macete. Os furinhos têm que ser feitos com muita delicadeza, porque se ele passar da parte de baixo da lâmina, ele vai entrar na parte do crescimento da unha e vai acabar machucando. Então tem que ser uma coisa delicada. Mas na hora, meu amigo, aquela baita dor, o negócio é fazer 2 furinhos aí, espremer a unha e aí vai para um cirurgião especializado que vai resolver a história, né? Então, vocês veem aqui que o trauma foi tão sério que acabou fazendo uma fratura aqui, né? Então, você tem que suturar todo o leito, né, e fazer uma reconstrução da lâmina.
essa estrutura é muito delicada. Eu falei 6-0 ou 7-0, mas esses fios normalmente às vezes você não tem centro cirúrgico de SUS. Então, um 5 zeros é um tamanho que você tem mais comum ter esses 5 zeros na mão, mas o ideal é sempre um 6 zeros e é um fio absorvível, porque ele vai ficar aqui, você vai colocar a prótese aqui em cima, ele vai ficar o resto da vida, aí vai soltar sozinho, vai ser reabsorvido. A cola, sem dúvida, vocês estão vendo aqui a unha, né? Então, esse caso, a gente tinha a unha na mão fácil, então recolocou a unha, mas a prótese, vocês vão ver que é muito parecido, só que ela já vem aqui com um pouco mais de delicadeza, no sentido de você suturar a unha com mais precisão. Até você vai ter que fabricar os furinhos. Tem alguns macetes que com o tempo você vai usando e vai entendendo que talvez uma prótese fosse até melhor que a própria unha. Então, preservar a unha como está aqui, né? Olha aqui, ó, ficou bem bonitinha. Eu dou 2 pontos laterais aqui. Vocês vão ver que na reconstrução, não da unha do paciente, mas uma prótese, aqui está o eponim que nós falamos, né? E aqui está a parte de crescimento geminativo da unha. Se você não tiver o cuidado de dar um ponto aqui bem delicado, já tem os furinhos próprios aqui, você vai dar um ponto muito profundo e vai acabar machucando aqui o eponíquio, que é o lugar onde a unha vai crescer. Então, isso é uma técnica que quem está instrumentando pode orientar o cirurgião, né? Que vai dar o ponto aqui. Então, isso aqui acaba fazendo aquilo que nós falamos, né? Melhora essa sensação tátil, né? E até que ocorra uma cicatrização total. E aqui, praticamente normal, né? A gente reconstruiu. Sem dúvida, se a gente não tivesse feito isso aqui, essa unha não estaria assim em hipótese nenhuma. Estaria ou quebradiça, ou cresce com uma região aqui no meio mal formada, enfim, não é uma coisa interessante. O que a gente quer é que aconteça isso aqui, ó. Tá? Estética já falei para vocês, 50% da história. Então, o objetivo de tudo isso que nós falamos aqui é você ter uma proteção do leito, né? Permitir que haja uma sensibilidade enquanto a nova unha cresça. Drenar coleções, isso é uma coisa que pode acontecer, mas com o advento da cola de fibrina, a gente consegue resolver isso de um jeito um pouco mais, um pouco melhor, com menos complicação. Restaurar a função motora e o que a gente quer, na verdade, é isso aqui, né? Restaurar a função estética da história. Então, aqui é a maneira que é recolocado, né? Se o André, o Jorge, quiser falar um pouquinho do produto, fica à vontade. Bom, obrigado, doutor, pela explicação até agora, né? Agora já entrando na parte do produto, esse é o Hero. Como a Natália tinha perguntado, acho que tem 3 tamanhos, tá? Apesar do que, uma coisa importante, ele é fácil de ser cortado, tá? Então, você tem, além do tamanho que já tem esses 3, você ainda pode fazer alguns ajustes conforme o tamanho do dedo do paciente, o tamanho da lâmina que ela está substituindo. Só para te interromper. Claro, fique à vontade, doutor, por favor. Já interrompendo. É o seguinte, você falou uma coisa que eu tinha esquecido de falar, realmente é isso. Porque qualquer outra soro, qualquer outra coisa que você for usar para reconstruir a lâmina, não vai ser uma coisa de acordo. E esse produto veio para você ter essa facilidade. Com a tesoura, recortar, colocar bonitinho, tentar refazer toda a anatomia dessa região elevada, dos bordos da
da unha e do próprio hiponíquel. Uhum. E é isso. Acho que o tempo, a gente já falou bastante aí. Inicialmente fala de 4 a 6 semanas, né? Mas bate com o que a gente tinha conversado antes em relação ao tempo do crescimento da lâmina. Só reforçando quanto ao tamanho, né? O PMG, na verdade, são 3 tamanhos que o que vai ter, o que vai divergir é a largura, né? A espessura do PET, né? Então você tem um PET pequeno, que é de 10 milímetros, que você vai usar no basicamente no quinto, quarto dedo, né? Aí você tem um de 14 milímetros, que é já um pouquinho menos estreito, que seria a média. E você tem a grande de 22 milímetros, que seria pro índex, né, pro dedão. Então, você tem essa versatilidade aí dos tamanhos, e é o que o Jorge e o doutor Luiz Angelini falaram, que assim, ele é um produto que ele é feito realmente para você poder recortar ele do tamanho mais perfeito ali para chegar na anatomia do paciente. Então, ele é feito para isso. Ele é bem delicado, então vai mostrar um pouco mais para frente a foto do produto. Isso aí agrega bastante aí na hora da colocação dele. Doutor, o senhor muda para mim de slide, por favor? Tá. Só para frente, por favor. Doutor Luiz, a Natália perguntou se na falta da cola de fibrina só daria os pontos mesmo ou tem alguma outra coisa que pode ser colocada no local? Não, André, só daria os pontos. O problema é assim, é o sangramento, né? Se você tiver a cola de fibrina, além dela usar na reconstrução do tecido, que é o tecido conjuntivo ali, ele ainda te dá você não tem o hematoma, entendeu? Uhum. Mas hoje isso... Ela vai agir como um hemostático também ali no sangramento? Por quê? Porque a cola é uma parte do sangramento, da coagulação. A cola de fibrina, ela é uma cadeia de coagulação. Ela é igualzinha, entendeu? Entendi. Então, até que você usa para reparo de tendão, para reparo de nervo. Quando a gente usa o tubo que vocês têm aí na empresa, a gente coloca o tubo e acaba colocando a cola junto, que dá uma segurança maior vamos falar, de não mexer, né? Enquanto a coisa vai se assentando ali, durante 10 dias, uma semana, você tem um pouco mais de segurança. Então, a cola é fundamental. E tem em qualquer hospital. Hoje é difícil você não ter cola, né? Uma coisa que você tem em qualquer situação. Só para ter uma ideia, a Baxter e a Johnson, que tem colas diferentes, eu acho que, já que vocês vão aprender o produto, eu acho que o Jorge podia treinar vocês para o uso dessa cola, porque muitas vezes não tem o pessoal na sala, não sabe como preparar e paga um mico, né? Então, o instrumentador que está na sala pode pedir auxílio do médico ou se inteirar um pouco de como que usa isso. Seria bem interessante, porque é um produto que se usa constantemente, né? Frequentemente. Agora, se não tiver o produto, você vai suturar a unha e vai colocar a proteção. A proteção, sem dúvida, talvez seja a coisa mais importante, né? Essa prótese ou a unha é o que você vai ter de mais importância. Entendi. Até a Natália comentou que tem um hospital no Recife que não tem a cola disponível de imediato no centro cirúrgico. Mas legal, então nesse caso, Natália, seriam só os 2 pontinhos mesmo, tá? Então, os principais benefícios do produto que a gente pode falar, que mantém os contornos do leito ungueal durante a cicatrização, ajuda a prevenir contraturas e cicatrizes do leito ungueal, que ele tem uma camada por cima, atua como espaçador para impedir a adesão da prega e ao leito ungueal, reduz o sulco longitudinal da placa ungueal, devolve as características estéticas para os dedos, protege o leito ungueal altamente sensível aos estímulos dolorosos durante a cicatrização e elimina a aderência do leito ungueal ao curativo, tornando a troca do curativo mais confortável para o paciente. Então,
só dando uma pausa aqui, o Jorge, pegando um ganchinho, Doutor, por favor, à vontade. você vê que a lâmina se adere ao leito, certo? Sim. Se adere ao leito. Então, assim, se você não tiver alguma coisa nesse ponto aí, fatalmente a nova unha não vai aderir ao leito. Então, a unha vai ficar meio solta, certo? Então, essa função de você ter alguma coisa bem juntinho ao leito faz com que a próxima unha venha, como eu falei, o trem no trilho, né? Sim. Tem que vir bem certinho aqui, ó, para que você possa e ser presa, como está aqui, você vai explicar agora na técnica, para que a unha, a lâmina adeira, tenha aderência ao leito, tá? Bom, então, se o senhor quiser me corrigir alguma coisa, é implantado então para preservação do leito unguial, utiliza aqui no caso um nylon 5.0, o senhor disse que aí se tiver a possibilidade pode usar um 6 ou um 7.0, né? Agulha guiada através da dobra unguial, usando a pinça hemostática, curva, tomando cuidado para não violar a matriz germinativa. Isso é importante, né, doutor? Sim, aqui o eponíquio, né? A região está a partir de... Isso aqui é o pulo do gato. Se a pessoa não souber fazer isso aqui direito, é bom nem prender aqui. Só prender lateral e deixar quieto ali, porque vai provocar uma... Tá vendo? Ela sai aqui, ó. Aqui já está a prega dorsal da interfalangeira do polegar. E aqui, exatamente nesse ponto aqui, está o tendão extensor. Entendi. Então, nós estamos falando em 5 milímetros, numa estrutura bem tênue, né? Então, esse cuidado aqui tem que ser bem, bem observado. Então, a agulha é passada através da parte proximal da tala da unha de maneira retrógrada. Que ele vai, como se ele estivesse aqui, no caso, ancorando o produto para trazer de volta para onde ele vai ficar. A agulha deve ser traçada retrógrada através da prega da unha para sair mais proximal que o ponto de entrada, tomando-se cuidado de não suturar a matriz germinativa. Então ele faz o mesmo processo do outro lado e está com o produto ancorado. É importante o seguinte, que para fazer a sutura no produto, vocês percebem aqui, ele já é fenestrado, tá? Então o cirurgião ele está ancorando no paciente, né? E ele passa por dentro do produto e traz o produto para onde ele vai ficar, ancorado. Certo, doutor? Certo. Se vocês entenderem, o primeiro slide que eu mostrei, eu fui muito claro para vocês, mostrando essa fotografia aqui, ó, tá? Então, aqui está o eponíquio, né? E aqui está a parte germinativa da unha. Isso não pode ser violado em hipótese nenhuma. Perfeito. Senão essa unha vai vir toda deformada, né? Entendeu? É só para encaixar realmente, porque mais ela vai ficar bem encaixadinha e vai ficar muito tempo, né, 2 meses ou mais, você não vai ter nenhum tipo de problema de soltura, enfim. Isso aqui foi um grande macete, viu? Isso aqui quando você recoloca a unha, você não precisa fazer isso aqui, porque a unha já tem um pedacinho da parte germinativa que vai encaixar aqui direitinho, mas isso aqui dá mais segurança, dá um pouco mais de... prende um pouco mais a lâmina e dá um pouco mais de conformidade para o crescimento da parte germinativa da unha. O senhor diz as suturas do lado aqui, nas laterais? Não, as suturas aqui, ó. Essa Tá. aqui. Tá, as mais proximais. Isso. Exatamente. Você passa, dá um nó aqui e fica muito bom. Aqui é um complemento. Você pode fazer assim, pode fazer com um X, aí fica a gosto do cirurgião. Maravilha. Ele recomenda que você faça assim. E eu já falei para vocês que o nó tem que ficar em cima da prótese, não ficar na pele. Isso aqui gera, além de dor, um processo inflamatório que acaba tendo que tirar esse ponto e ficar só com os pontos de cima, porque vai acabar doendo, né? Então, aqui tem que ter um cuidadinho, né? Uma coisa tão simples, mas se eu tiver cuidado, vai gerar um problema.
Isso aqui é importante, pessoal. Então, para quem é de vendas, quem está no campo, falar isso para o médico, hein? Para o nó da sutura ficar por cima do inrow nail, não por cima da pele do paciente. Exatamente. Doutor Angelini, o Sandro pediu para avisar que o doutor Carlos Sainz de Curitiba está te mandando um abraço. Ah, tá. Para ele também. O Carlão é amigão nosso na sociedade. Que legal, então. Finíssima. Bom, acho que a técnica cirúrgica não tem muito mais o que... Porque é uma coisa relativamente simples. O que o senhor acha, doutor, que vale a pena a gente falar, reforçar alguma coisa em relação à técnica? É uma coisa simples, né? Que a gente, tendo isso disponível, e não tendo a unha do paciente, né, certo? Você consegue dar um pouco mais de estética, né? Para o leito unguial e fatalmente vai ter um crescimento melhor. O pessoal que está aí tá conseguindo ver o vídeo? Tô. Ele só não vai ter som, tá? Tá. O YouTube não passa, mas depois a gente vai copiar no chat o link desse vídeo, tá? Quem quiser copiar e assistir depois, também fica à vontade. Então, ele fala isso, que ela vai ser colocada no neoponíqueo, que ele fala para tomar cuidado para não suturar a matriz, né, doutor, como o senhor falou. É exatamente a sequência que a gente mostrou para vocês aí. Não tem muito... Doutor, esse fio aqui que vai suturar o inrow não é absorvível, né? Não. Tá. É um nylon comum aí. Tá bom. Então... Ops. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. E esse aqui é um caso da própria fábrica que eles mandaram, né? Que é um homem também com lesão por serra de mesa, né? Então ele também teve mais alguma coisa associada, colocou um inrow, e depois de um tempo a unha crescida de forma regular e sem deformidade. A ideia é assim, sempre reconstruir a lâmina, né? De alguma maneira. Vocês viram que nesse caso aí tem lá um ferimento grande, a gente tem a polpa digital, tenta reconstruir a polpa digital, os ligamentos colaterais, usar um enxerto de derme ou do dedão do pé. Enfim, você tem que fazer uma reconstrução do aparelho unguial e simplesmente essa prótese ou a própria unha do paciente vai fazer um acabamento, né? Um acabouço nisso, para que a unha venha a crescer de uma maneira mais homogênea, né? Beleza? Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Esse pessoal que vai mexer com unha, o Jorge, esse ano aqui, não sei se a gente vai conseguir fazer o curso. Uhum. Nós ficamos de tentar falar com o Dr. Zucchi, né? Lembra? Sim. Dar um contato com ele, se ele puder entrar pela internet, fazer uma troca de informações aí. E os médicos que vão começar a mexer com isso, ele tem dificuldade de quando chegar lá no nosso curso, arrumar pessoas que falam nisso. O Jefferson, lá em Porto Alegre, também mexe muito bem com isso, é um cirurgião plástico. Esse pessoal de Curitiba aí também que está começando a... E tem que documentar, né? Documentar casos para poder ter uma apresentação e ter uma troca de informações das lesões do aparelho unguial. Sim. Inclusive, nesse sentido, até o Mário aqui está perguntando, que é uma coisa importante, quais são as especialidades médicas aí que o senhor
tem ciência que trabalham que seria um público-alvo para esse produto, até ainda mais a senhora que tem um congresso lá de aparelho ungueal deve saber melhor, porque pelo fluxo de médicos que participam, né? Geralmente, qual a especialidade que adere mais a esse tipo de tratamento? Olha, vai acabar caindo na mão do ortopedista, né, de cara. Ele que está lá na entrada do trauma, e cabe a ele ou ter um pouco do entendimento do aparelho ungueal ou chamar um cirurgião de mão, que talvez seja a pessoa mais indicada, né, um cirurgião plástico, alguém que conheça o problema e consiga reconstruir da melhor maneira possível. O que normalmente ocorre é muita negligência, né? O pessoal acaba não tratando bem, jogando a unha fora, enfim, não dando uma atenção numa coisa que a gente começa a mexer e começa a notar que a gente poderia reconstruir melhor. Acho que até a entrada de um produto específico para isso é um facilitador no tratamento, né? Porque muitas vezes é o que o Dr. Angelini falou, o médico às vezes ele nem tem muita experiência ali do que fazer na hora com aquela lâmina que caiu, tudo como reparar o leito. E aí ele tendo um produto específico, já é meio caminho andado para ele, né? Pode ser. Primeiro tem que ter um conhecimento Técnico da sutura, principalmente, né? Isso, exatamente. Então, para quem está começando a usar, tem lá alguns macetinhos, que são coisas muito simples, mas que se não levar em conta, tempo, maneira de fazer, enfim, tudo isso aí, maneira de reconstruir, tem um pouco de habilidade, né? Uhum. Porque uma grande maioria das vezes o paciente não traz a unha, e aí você tem que fazer alguma coisa. Não deixar sem a unha é uma coisa que a gente não deve fazer, né? Deve sempre tentar uma reconstrução da lâmina. Legal. Só lembrando, pessoal, a gente vai depois mandar um catálogo para todo mundo, né? Um catálogo em português, que foi feito com base nessa apresentação. Nesse catálogo, inclusive, vai ter o link para 2 estudos, né? A gente vai mandar ele de forma eletrônica. Então, tem publicações desse material, que inclusive traz grupos comparativos, é bem interessante. Quem quiser passar para os médicos, darem uma lida, tudo. E qual seria o tempo para fazer a cirurgia? Qual seria o tempo para fazer a cirurgia até chegar o material? O Mário... Deixa isso no hospital. Para outra coisa, médico, qual seria o tempo para fazer a cirurgia até chegar no hospital? Mário, acho que isso aí vai depender muito da logística de vocês. O trauma aqui em São Paulo, geralmente eles pedem entrega em mais ou menos 2 horas, né? Não sei se foi essa a pergunta, mas é o que o Jorge falou. Às vezes a possibilidade, né, como só são 3 códigos, de deixar isso aí consignado no hospital, né? A ideia, André, é assim, que cada um tem que mexer com o que tem na hora, né? Quer dizer, muita gente não tem nem ideia que isso existe ou mesmo que a própria unha do paciente vai ser aproveitada. Infelizmente, existe uma falta de informação muito grande de como tratar o aparelho ungueal. E para isso precisa treinamento, né? Quer dizer, recolocar lá uma prótese, uma unha para dar uma forma é uma coisa, mas o cirurgião tem que ter muito mais capacidade de fazer reconstruções, né? Uhum. Da própria roupa, enfim, tem que ter moldar isso para que você possa ter uma lâmina o mais perfeita possível dentro daquilo que o paciente espera, esteticamente. Bom, beleza? Mas alguém tem alguma pergunta? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Então, eu só agradeço vocês para poder dar essa informação para as pessoas que vão mexer com isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu tenho o meu e-mail, o Jorge pode passar aí. Estou absolutamente à vontade para responder qualquer situação que apareça no decorrer do uso do material ou enfim,
Se quiserem perguntar e eu puder responder, eu estou à disposição. Legal. Obrigado, viu, doutor Luiz? A Nada. gente agradece bastante aí, né, Jorge? Muito obrigado aí, novamente, seu tempo aí. Os casos foram muito bons, bem explicado. Acho que é um material que a gente tem muito, apesar, assim, quem pensa que é uma coisa simples, mas a gente tem muito para aprender em relação a isso. Ainda mais o pessoal de vendas, distribuidores. Tem muito lugar tem muito espaço para ocupar com esse tipo de material aí, até acho que a informação principal do doutor durante essa apresentação, que é um tratamento negligenciado hoje, então acho que tem um espaço grande para percorrer. Muito obrigado, doutora Angelini, de novo, Obrigado a todos pelo os seu tempo aí, participantes, pelo né, esclarecimento. Obrigado a todo mundo que atendeu Obrigado a aí, todo mundo né, aí, por galera. disponibilizar o tempo. E é isso aí, é importante a gente ver que é um material que ele tem um mercado bem grande para ser explorado, né? É um tipo de lesão muito comum. Eu mesmo já tive 2 lesões dessa, então sou craque em fechar a porta de carro. Então acho que dá para a gente ter uma boa perspectiva desse material. Obrigado a todos. Bom, obrigado, André. Boa noite para vocês, viu? Boa noite, doutor Luiz. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Até logo. Jorge, calma aí. Deixa eu passar o link do vídeo. Eu passo pelo chat? Isso, você consegue? Deixa eu pegar aqui. A gente pode passar por e-mail também, se você... Porque com a lista aqui do pessoal. Pode ser. Acho que é melhor. Algumas pessoas já Fica mais fácil saíram. para todo mundo, né? Então a gente vai passar o link do vídeo junto com o catálogo no e-mail de inscrição. Valeu, pessoal. Bom final de tarde aí. Boa noite. Valeu, tchau, boa noite.